Olá a todos, que Jesus possa abençoar a nossa reflexão dessa semana. Há alguns dias eu pensava sobre o tema de hoje e comentei com a minha esposa que falaria sobre a paciência. Falou, mas justamente você, Felipe, que tem um pavio tão curto. E essa lição que eu recebi serve para todos nós. As pessoas mais próximas e que convivem conosco é que mais sabem dos nossos defeitos, dos nossos maus comportamentos, muitas vezes mais do que nós, porque nós tapamos o sol com a peneira, cobrimos o espelho da nossa alma, acobertamos os nossos defeitos. Então é muito bom quando nós temos pessoas sinceras ao nosso lado, que nos trazem elementos para que nós possamos ser pessoas melhores. Mas em relação ao tema da paciência, a paciência é um comportamento. E a impaciência é um comportamento muito ruim para nós convivermos em sociedade. Então, primeiramente, para que nós possamos nos despojar da impaciência, nós precisamos identificar o que causa a impaciência. E eu vou dar um exemplo para que a gente possa elaborar de uma forma melhor esse raciocínio. Uma pessoa que está no trânsito, que é muito comum, buzina com todo mundo, fecha as pessoas, sempre anda com pressa. Por que essa pessoa tem esse comportamento? E aí nós vamos compreender que existe o egoísmo, ou seja, a pessoa está preocupada em chegar ao destino dela da forma mais apressada possível. Ela não quer que ninguém atrapalhe, ela não quer que ninguém que não saiba dirigir como ela fique na sua frente. Então, ela não está preocupada, essa pessoa, com os outros, mas com ela, com o tempo dela, com a disposição dela. Então, a impaciência está ligada intimamente ao egoísmo. E a paciência está ligada ao amor. Quanto mais nós desenvolvermos o amor, mais pacienciosos nós ficaremos. Mas se nós identificamos que a impaciência está ligada ao egoísmo, como nós podemos na prática mudar isso? Eu trouxe 3 perguntas que nós podemos nos fazer todas as vezes em que nós estivermos perto de perder a paciência. Então a primeira pergunta que nós podemos nos fazer é quando acontecer um problema: existe alguma coisa que eu não saiba? Há algo que eu possa não estar sabendo? E aí eu vou dar um exemplo. Minha esposa teve bebê recentemente e no dia seguinte nós saímos da maternidade. Eu, ela e nossa filha. E minha esposa estava operada e falou: Felipe, por favor, dirija bem devagar. Não passe nenhum buraco, porque eu estou recém-operada. Então assim que eu saí da maternidade, foi se formando uma fila de carros atrás do meu veículo. E uma mulher começou a buzinar, brava, porque eu andava muito devagar, até o momento que ela foi ultrapassar o veículo e ela viu que tinha uma mulher no banco de trás com um bebê recém-nascido. E ela ficou sem graça. Então, a primeira pergunta que nós podemos nos fazer em qualquer situação: existe alguma coisa que eu não saiba, ou que eu não possa saber? Não tenha tido conhecimento ainda? Por que isso? Porque nós precisamos compreender que nós não somos donos da verdade. Há muitas coisas veladas. Então nós damos o direito ao contraditório. Numa situação difícil, nós precisamos ouvir o próximo. Precisamos compreender as limitações. Há pessoas que foram muito enganadas, desrespeitadas, traídas. Então nos relacionamentos elas fazem muito mais perguntas, mais questionamentos, e às vezes nós perdemos a paciência, porque nós não compreendemos as limitações dessa pessoa que passou por um histórico de vida diferente do nosso. Olha como nós vamos compreendendo que quando nós vamos desenvolvendo o amor, nós vamos tendo mais paciência. Passando essa primeira pergunta, podemos ir para uma segunda pergunta, que é o seguinte: se eu explodir, vai resolver a situação? Se eu xingar a pessoa, se eu me desequilibrar emocionalmente, vai resolver? Em quase todos os casos não se resolve.
e nós ficamos nos sentindo mal. Temos dor de estômago, dor de cabeça depois, porque essa explosão nos faz mexer com todo o nosso corpo, o nosso organismo, e muitas vezes não resolve. A terceira pergunta que nós podemos nos fazer: como que eu posso resolver essa situação sem que eu me desequilibre emocionalmente? Então eu começo a dar uma solução plausível e amorosa para qualquer situação, qualquer problema. Então, como que eu posso resolver essa situação sem perder as estribeiras? E quando nós começamos a fazer esses 3 questionamentos, nós começamos a pensar no próximo. E aí nós começamos a compreender que o egoísmo é uma coisa automática em nós. Nós pensamos primeiramente em nós. Quando nós nos fazemos essas perguntas, nós começamos a olhar para o próximo. E a partir do momento que nós exercitamos esse olhar para outra pessoa, nós começamos a tentar enxergar como ela. E, consequentemente, vamos exercitando mais a paciência. Meditação é bom, muitas ferramentas são boas, mas a única ferramenta que nos cura na impaciência se chama o desenvolvimento do amor. Boa reflexão para todos nós.